Salve, salve, galera! Tá começando mais uma edição do Podcast, o nosso podcast que fala de tudo no mundo das duas rodas. Hoje, falando sobre esse GP da Austrália que, olha, Moto 2 dos mais tensos, vencedor inédito na MotoGP. Vamos falar também de Mundial de Superbike, Toprak tricampeão, mas em uma final bem polêmica. E vamos falar muito também de Moto 1000 GP, afinal temos um convidado aqui hoje no programa e vocês já estão vendo quem que é. Temos aqui nossa formação clássica, mas eu vou dar licença primeiro para o nosso convidado, Theo Mana, piloto do Moto 1000 GP. Theo, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e vamos falar sobre moto, né? É isso aí, Felipe. E voz de locução, de locutor de rádio, hein? Já chegou essa... Fausto deu risada, temos um convidado com voz de locução de rádio, assim é bom pro nosso podcast, hein? Ô, Theo, cuidado, tem dois da ESPN aqui, já vou querer te levar pra lá. Pois é, voz de ópera, pô, muito bom, pode fazer o que quiser, tem várias atividades profissionais na vida, mas a mais divertida, fala aí, Theo. Não, andar de moto, acho que a ópera eu vou deixar pra uma próxima também. Gente, vamos começar falando com Moto 2 e eu quero primeiro ouvir de vocês uma palavra para resumir o que foi essa corrida do GP da Austrália. Um terceiro lugar para Diogo Moreira, Manu Gonzalez em sétimo. Felipe, uma palavra para resumir. Adrenalina. Theo. Adrenalina também. Fausto Macieira. Bom, não era Moto mas foi eletrizante. A minha eu vou usar insanidade, porque o que aconteceu nessa corrida? A gente teve um Senna Agios que disparou lá na frente, a gente lembrava de vez em quando, porque a imagem mostrava ele, mas o pelotão ali do segundo até o nono colocado, Felipe, tava um bololô, a gente não sabia que posição o Diogo terminaria, o Manu Gonzalez terminaria, no fim das contas, o Diogo corta pontos importantíssimos e agora são só 2 de diferença entre eles. É isso, eu acho que se a gente... Eu costumo brincar aqui no podcast, muitas vezes eu vejo a corrida ou no Disney Plus, depois, por causa dos meus filhos e tudo mais. Essa corrida é um horário muito favorável para mim, assim, eu sou um cara meus horários de programação na TV são à noite, então eu durmo muito tarde. 11 horas, Moto 2 é assim, se tivesse um papel, assina aí para ser o calendário inteiro, eu fechava. 10, 11, meia-noite. Mas então eu vi ao vivo, só que depois eu quis rever no dia seguinte. E aí é muito interessante, porque quando você vê ao vivo, você não sabe o resultado, tudo legal. Quando você sabe do resultado, Moto 2 tem essa coisa de você saber no resultado, você fala, sério mesmo que o resultado vai ser esse, faltando 5 voltas? Porque a briga do Diogo com o Gonzalez estava ali segundo e terceiro, tava aquela coisa assim, eu passo você me passa... Quando vem o bolo, né, vem o trenzinho, e que você sabe que o Gonzalez vai ser escalado, que todo mundo vai... O que é ótimo para a matemática do campeonato do Diogo, foi muito legal, né? Tirando o Senna Agios, que aparecia o tempo inteiro na janelinha lateral da esquerda, né? Que ele abriu 3, 4, 5, foi embora. Legal também, é uma história bacana. Pro campeonato foi incrível. O Diogo conseguiu um ótimo resultado, individualmente falando, e teve essa coisa de ver ali um pelotão escalando o Gonzalez para ajudá-lo nessa luta pelo título, né? 2 pontos, vamos combinar, 2 pontos é empate técnico. Assim, com 75 em jogo. Não, 2 pontos não é uma diferença. Simples assim. Ô, Theo, eu vou pegar aqui esse ponto de vista do piloto, né? Você que já lutou por título, foi vice-campeão da GP 1000 ano passado, né? A classe principal do Brasileiro de Moto Velocidade. Como é que fica a cabeça no momento desse, né? Você pensa o caso do Diogo, 3 corridas pro fim, 2 pontos, 75 em jogo. Como é que lida com uma situação dessa? Eu acho que, na verdade, o Diogo deve estar no momento mais confiante da carreira dele, né? Porque ele veio com resultados sensacionais nessas últimas corridas, poles consecutivas, e a corrida que ele fez, eu acho que o que me impressiona muito no Diogo acho que é o racecraft dele na corrida, que não importa, pode estar um caos, ele sempre vai estar calmo e vai estar preparado para lidar com aquilo, então isso é muito bom. E ele tendo todos esses resultados positivos, pódios e tudo, eu acho que ele tá num momento muito bom, e a equipe também tá num momento muito bom, então lógico que a pressão é alta, quando você vai chegando na reta final do campeonato você tem que ter calma, mas eu acho que o que não falta pro Diogo é calma, né? Então ele usar essa confiança a favor dele, que ele tá num momento sensacional, sem dúvida. Ô Fausto, e mais uma vez a Moto 2 reforçando aquilo que a gente vem debatendo desde o começo do ano, né?
é a que tem entregado as melhores corridas e, mais uma vez, uma briga totalmente no estilo Moto3, né? Chegou no início da última volta, não sabia quem ia terminar em segundo, quem ia terminar em terceiro, até mesmo quem ia terminar em nono. Pois é, e como demorou para chegar a última volta, né? Se você falou bololô na área, bololô na pista o tempo todo, né? E agravada pela incidência do vento, que chegou a estar acima de 40 km por hora. Sim. O Zarco caiu por conta do vento. Aquele erro do Senna Agios, que levou o Diogo com ele na curva 1, era por conta da incidência do vento numa curva que você chega na MotoGP a 300 e muito e faz a quase 200. Na Moto2 você chega também a quase ou mais de 300 e faz uma curva no limite, terceira marcha, depois começa a reduzir e tal. A pista é maravilhosa, é incrível, mas nessa época do ano é sempre assim, né? Quando a gente vê que a Superbike corre lá em fevereiro, é sexta, sábado, domingo, sol o tempo todo, o vento sob controle e tal, mas em outubro é complicado, foi uma corrida tensa, de alta periculosidade, o Agios se mandou lá na frente, eles tentaram, fiquei preocupado, porque os dois na primeira fila ao lado do Diogo, pole position do lado esquerdo, primeira curva do lado direito, pedal do freio para o lado direito, os dois em bloco avançando, especialmente depois do vexame, né, da equipe na etapa passada, que tirou 20 pontos do Gonzalez. Então eles foram com tudo para mostrar que são uma equipe eficiente, né? Então, se o Gonzalez não tinha ritmo durante o fim de semana para preocupar o Diogo tanto, o Agios tinha. E o Agios queria vencer, e essa é a melhor forma de você ajudar seu companheiro. Vence, tira pontos do principal adversário e deixa eles se baterem lá atrás, que foi o que o australiano fez. Fez uma corrida soberba e tal, mas a gente nem prestou muita atenção nele, porque a briga pela segunda posição estava tão difícil, tão compacta, tão pegada, que foi a grande atração para mim, foi a melhor prova da temporada, e eu, depois que botei o bambu da sorte aqui no meu escritório, arrumei um bambuzinho, porque eu achei que a gente estava precisando, e precisávamos, e foi muito importante, porque a diferença agora recuou 7 pontos, né? A diferença entre o primeiro e o segundo é de 5 pontos, entre o primeiro e o terceiro é de 9 pontos, chegou a um certo ponto, está empatado o campeonato, a tabela ali na tela da TV ficava mutante, né? Toda hora mudava e tal, e na última vez eu já estava feliz da vida com o Gonzalez em sexto e o Diogo em terceiro, feliz da vida, mas o Diogo chegou a 3 centésimos do Daniel Gado, que foi o segundo colocado, mas no final ainda teve aquela ultrapassagem magistral, antológica, de cinema do Barry Baltus, que eu admiro demais pela inspiração do Barry Sheen e tudo mais, botou por fora do Gonzalez num lugar que é ruim de passar, é acima de 200 por hora, sem frear, meteu por fora, passou, obrigado, Bélgica, valeu. E o Senna, que é Senna, em homenagem ao Ayrton Senna, liderou um pódio onde não teve nenhum piloto europeu, não teve nenhum piloto do hemisfério norte, não teve nenhum piloto asiático, só teve a turma aqui para baixo do Equador, né? Teve Brasil, Colômbia e Austrália. Então, foi uma corrida extraordinária e um resultado importantíssimo. O Diogo estava tão ou mais feliz do que o Agios, e foi sensacional. E aproveitando, salve, salve, Thelmana, Guilherme Longo, Felipe Mota, salve, rapaziada, partindo com tudo, queimando a largada para mais um podcast, essa parceria super interessante e divertida da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil. Vamos nessa. Bem, o Fausto tocou um negócio, né? O Senna acabou tirando o que poderiam ser mais 5 pontos do jogo, mas de certa forma também deu uma ajuda, né? Porque ele podia ter feito o jogo de equipe com o Manu Gonzalez, né? Os dois companheiros, e já é a segunda corrida que a gente tem entre as últimas etapas que o Senna não dá brecha pro Manu Gonzalez. Felipe, temos um Senna ajudando um brasileiro a ser campeão da Moto2? Não, eu não acho que está ajudando, mas não está atrapalhando. Eu acho verdadeiramente, como essa coisa de Diogo versus o Gonzalez, óbvio que ganhar a corrida é muito bom. Assim, qual a diferença de ganhar e ser segundo e de ser terceiro com 7? Assim, elas meio que se equiparam, essa diferença de pontos, né? Tava em 9, né? Foi para 7. 9 para 7. E se de fosse, 9 para 2. Exato. Se fosse primeiro para segundo, seria 25 para 20, né? Então eu acho realmente que essa diferença matemática não importa. Assim, óbvio que ganhar a corrida é importante, não estou falando isso. Mas o Diogo está na fase de tirar pontos. Assim, se ele for campeão sem ganhar nenhuma corrida, não muda nada, ao meu ver. É óbvio que ele não vai ser sempre que vai ter ali um pelotão para atrapalhar o Gonzalez.
Só que o Gonzalez a gente vem batendo na tecla que parece um pouco... Eu citei o Gonzalez para quem não acompanha o podcast, que não gosta... Muita gente é o que não gosta que a gente compare a outros esportes, com Fórmula 1 e tudo mais, mas a gente tem a Fórmula 1 Piastri, que tá perdendo terreno, e eu citei o Gonzalez nessa análise. Fala, cara, quando você tá liderando, a pressão é tua, né? E aí você tem que administrar e tem essa coisa do cada ultrapassagem que alguém faça, além da ultrapassagem, você fala, meu Deus, era um 9, vai para 7, agora para 7 também para 5. Então eu acho que esse é o momento aí pro Diogo, é o momento do Diogo e não importa se ele... Que foi, Fausto? Não, ele ficou a 3 centésimos da liderança, né, Felipe? Porque se ele passa, ele ficou a 3 centésimos do Olgado. Se ele passa, ele recuperava 4 pontos. Então ele ia ficar 2 à frente como líder isolado. Mas eu concordo com você que tanto faz 2 à frente ou 2 atrás, dá no mesmo nessa projeção do que falta até terminar a temporada. Eu queria até fazer uma comparação matemática com a Fórmula 1. Amantes de 2 rodas, não fiquem nervosos. O primeiro título do Vettel, 2010, ele só liderou depois da última etapa. Ele não foi líder do Mundial. Em nenhuma etapa ele sai da última como líder. Ou seja, campeão mundial. Ele, inclusive, chegou em terceiro, se eu não me engano, naquela última corrida, né? Não, ele ganha. Checa aí, mas o Vettel... Não. Na classificação para a última etapa, ele chega como terceiro colocado. Era Alonso e Weber. Isso. E aí ele chega como terceiro, ganha a corrida, uma combinação de resultados favorável, e o cara é campeão. Dane-se as outras 18 etapas. O Diogo tá nessa, né? Eu até acho que, se a gente olhar a ascensão dele matemática, dá pra projetar ele até ele assumir a ponta. É que não vai ser assim que ele vai terminar à frente, quer dizer, até pode. Mas não dá pra gente falar, não, pela tendência ele vai ganhar, vai sempre terminar à frente no gol. Não vai. Assim, não dá pra ficar surpreso se o Gonzalez ganhar a próxima. Sim. Mas seja como for, tá demais, cara. Tá demais essa escalada do Diogo. O Mir só ganhou uma, e foi campeão mundial. Ele não ganhou mais nenhuma. Sim. Isso foi em 2020, tem 5 anos. Então, não importa se você ganhou 10. O Banhaia ganhou 10, né? Ano passado, ganhou 10. Quem foi o campeão? Martim. Quem foi o campeão? Martim. Então, Theo, vitória. É curioso ver isso, né? Essa tendência de ascendência do Diogo e a queda do Manu Gonzalez. Você pega os resultados, a gente tá batendo muito na tecla, porque você vê, depois da pausa de verão, o Diogo tem 2 vitórias, mais 3 pódios e todas as provas pontuando. O Manu Gonzalez tem 1 pódio, uma desclassificação, que foi a etapa anterior na Indonésia, e depois o melhor resultado dele é um 4º lugar. Então, de fato, o Manu tá sentindo a pressão dessa briga pelo título, né? E vendo o Diogo nessa crescente que ele tá. Com certeza, né? Como eu falei, eu acho que o Diogo tá na melhor situação possível. E o Manu tá na pior situação possível, porque ele veio com uma dominância no começo do ano absurda, né? Tava dominando muito. E aí agora não tá conseguindo ter os resultados que ele tava tendo no começo do ano. Então a pressão tá completamente em cima dele. E ele precisa fazer alguma coisa para tentar voltar a ganhar corrida, mas agora com o Diogo. E estando com essa confiança, e toda a equipe também tendo essa confiança para pegar bons resultados, eu acho que vai ser bem interessante o final do campeonato. E eu acho que é isso, justamente o Diogo ele tem que se preocupar agora com o campeonato também. Não dá para ele ficar arriscando tudo para ganhar a corrida. Sim. Porque agora o que ele precisa fazer é chegar na frente do Gonzalez. Então eu acho que vai ser bem interessante esse final de campeonato, com certeza. O Theo tocou na mentalidade ali do Diogo, o jeito que ele trabalha a corrida e tudo mais. Isso é uma coisa realmente assustadora, assim, porque vamos parar pra pensar, tirando os cenários, vai de segunda a oitava, segunda a 10ª, tá uma treta. E se você começa, não, vou só olhar a corrida na perspectiva do Diogo. Cara, não tem erro, não tem uma espalhada, não tem aquela, sabe, que ele entra dando aquela rabiada na reta. Cara, é uma corrida que parece que ele tá fazendo sozinho no meio de um tiroteio. É uma calma realmente, assim, impressionante. Tem o Diogo nessa coisa da avaliação de risco, a hora que ele divide, a hora que ele mergulha, a hora que ele tira. Eu acho realmente isso. E é engraçado, né? Porque a gente tá falando. Eu não gosto nem do síndrome do cachorro vira-lata, de brasileiro, nem as coisas que achar que todo brasileiro é muito passional, né? Mas é um perfil que a gente tem. O Diogo, ele tem uma frieza, assim, de quem eu acho que realmente. Ele tem essa característica pessoal, imagino eu, mas acho que essa coisa dele ter ido muito cedo para a Europa, essa coisa, ele teve que desenvolver isso não só para correr, né? Essa coisa de se distanciar de casa, de família, isso deve ter dado. Aí é obviamente uma avaliação
que só um terapeuta talvez conseguisse, senão a gente aqui. Mas deu nele um senso de calma que me parece bem surpreendente e assustador. Assim, você não vê ele, você fala, nossa. Quando ele vem na reta, e que você vê ele colocando de lado, você não costuma se segurar no sofá no sentido, ai meu Deus, lá vem uma... Não. Você tem pelo tesão que é a disputa de moto, né? De um colocar... Como eu falei do Vale Night, eu vi essa corrida com a minha mulher. Sim. Teve uma hora que teve uma manobra que eu não me lembro qual foi, que teve um replay. Sabe quando vem no slow? E que daí você vê, assim, um cara deitado em cima do outro com a moto, o joelho... Minha mulher vê, nossa... Mas o Diogo não gera isso na gente no sentido de suader, sudorese de que ele vai fazer... A preocupação vem dos fatores externos, né? É o vento, é um outro piloto acertar, né? Como aconteceu o Bezek e o Marques, e não dele. Que até pode fazer, não tô falando que ele tá imune a isso, Sim. mas ele não gera aquela apreensão do cara. Que ótimo, bom pros nossos corações. Ô, Fausto, o Felipe e o Theo pegaram aqui o ponto importante, né? O único erro, realmente, do Diogo esse ano foi na Alemanha, a escapada da pista e voltar depois sem ver. Mas o que ele tá fazendo, ele tá deixando uma impressão muito boa antes da estreia dele na MotoGP, né? Não, sensacional. Ele tem esse temperamento monástico, né? Porra. Ele não se empolga. E é engraçado porque ele é muito amigo do Marc Marques, que ao contrário se empolga. Ele conhece o Jorge Martin, que é outro que se empolga. Então, isso consegue... Acho que essa curva que o Felipe estava se referindo era a curva 4, que entrou uma turma. O Alonso forçou várias em cima dele, o Alonso é mais leve do que ele, né? A moto rende muito bem do Alonso, então na curva 1 ainda tinha o vento, porque o vento vinha de cauda, mas quando você entra na 1, ele te joga pro lado direito, que foi o que aconteceu com o Ágios e o próprio Diogo, né? E aí o Gonzalez tentou liderar, o Diogo também e tal, mas ele consegue lidar com essa confusão, com esse caos a milímetros da carenagem do outro, com muita desenvoltura e sangue frio, né? Sendo cerebral, sendo estrategista. Porque o que eu acho que aconteceu foi que o Gonzalez se empolgou, queria passar o Diogo de qualquer jeito e gastou os pneus, coisa que o Ágios falou que conservou. Falei, ó, eu estava com um ritmo tão bom que eu pude preservar os meus pneus e, pô, não fez uma corrida ameaçada em momento algum. Já o Alonso deu uma errada na 10, assim, perdeu a traseira, foi lá fora e perdeu 2 posições. O Moreira passou, o Gonzalez passou, depois ele recuperou, fez uma corrida mais sobe e desce do que o Ágios. Mas a gente já tinha visto isso, ainda mais que o Ágios estava largando no centro da primeira fila. Todos os pilotos que largaram no centro da primeira fila chegaram na curva 1 na frente, inclusive no sábado. Então, dentro das circunstâncias, o Diogo fez uma corrida formidável, soberba, estava muito feliz, tirou 7 pontos, né? Tá colado, né? Não tem diferença, e eu concordo com o Theo que quem está sob pressão é o Manuel Gonzalez, que já sabe e tem muito mais experiência que o Diogo, sabe o que é ser campeão mundial, porque foi campeão na Super Sport 300, o mais jovem campeão naquela época, então ele estava muito forte. Essa desclassificação pelo problema técnico o prejudicou demais, tanto na pontuação quanto mentalmente. Então, ele, para se recompor, ele estava muito ruim no fim de semana, né? Tomou 2 tombos, poderia ter se machucado. É uma pista desafiadora, perigosa, e ele fez o possível, forçou demais, porque está com sangue quente, e acabou pagando com um resultado abaixo do que ele poderia ter chegado. Não acredito que ele pudesse ter superado o Diogo, muito menos o Ágios, mas um top 5 seria uma posição razoável para ele naquela condição. Porém, chegou em 7º, uma ultrapassagem na última curva por fora, que também não vai fazer bem a moral, né? Então já tem essa semana Malásia, vamos ver como é que eles vão se sair lá. No ano passado, o Diogo foi 10º, é um resultado razoável. Mas o Gonzalez foi 11º, né? Então, ele já chega bastante abalado, não tanto quanto o Bagnaia, mas bastante abalado, porque ele começou muito bem e agora está perdendo o ritmo. E o que importa, como falou o Felipe, não adianta ganhar 10. Chegou lá no fim com mais pontos, né? O Alzamora não ganhou nenhum, mas foi campeão mundial. E quem vai lembrar disso? Nós, né? Mas o público vai ver quem foi campeão de 99. Foi o Alzamora. Não importa se não ganhou nenhuma. É o campeão mundial, isso ele vai levar para o resto da vida, como a gente espera o Diogo leve para o resto da vida. O nosso potencial primeiro título mundial
em quase 80 anos de existência do campeonato. Antes da gente passar para a MotoGP, falar do que foi esse GP da Austrália, o Fausto já tocou, né? GP da Malásia não é a melhor pista para nenhum dos dois. Quando a gente vê o histórico, nenhum dos dois subiu ao pódio em Kuala Lumpur, nem nada. Mas, então, vou começar contigo. O que dá para esperar? Será que a gente pode ver aí mais uma prova sólida do Diogo, talvez ser o momento dele tomar a liderança do campeonato? Eu acho que sim. Acho que todo mundo espera isso, né? Principalmente nós aqui brasileiros. O Diogo lá na frente. Eu acho que ele tem total condição de disputar pelo pódio mais uma vez, principalmente pelos resultados que ele vem fazendo aí esse final de ano. E agora vamos ver o que o Gonzalez consegue fazer também. Ele está numa situação complicada, mas também não dá para com certeza falar que ele não vai disputar lá na frente, porque ele é o líder do campeonato e a gente sabe muito bem que ele é capaz. Então vai ser uma corrida, tanto como essa na Austrália, que foi bem decisiva para o campeonato, vai ser outra corrida que também vai ser muito decisiva aí para o campeonato. Eu acho a mesma coisa. E o que eu acho que quando você fica muito claro que é você versus ele, porque virou você versus ele, deixou de ser, 3 corridas era você versus ele e você precisando ser primeiro ou segundo. Ele não precisa ser primeiro ou segundo, ele precisa estar muito perto do Gonzalez ou à frente, quer dizer, ele precisa estar à frente, mas o que eu quero dizer assim, mesmo que ele tenha uma corrida desfavorável, porque assim, me parece otimismo demais imaginar que ele vai ganhar do Gonzalez todas as corridas. Sim. Mas assim, mesmo que ele perca uma corrida, se ele estiver muito próximo e essa diferença de 2 subir para 5, o importante é estar nesse alcance próximo. Então, a corrida não é boa, vamos supor que ele não tem uma corrida boa, ele seja quinto. O Gonzalez em sexto, beleza, ele está ali tirando vantagem. Eu acho que isso muda muito o jogo do que você estar o tempo inteiro precisando ter que ser primeiro ou segundo e rezando para o cara ser quinto. Que chegou a ser isso, hein? Sim. Assim, eu admito para vocês. Eu confiava num ritmo muito forte do Diogo, mas quando a diferença era 41 pontos, a gente pode torcer para que ele tire. Sim. Mas a gente não pode dizer, não, vai acontecer. Não é normal você sair despencando. É o que está acontecendo de novo o Verstappen na Fórmula 1. Sim. O Verstappen é um gênio, maravilhoso, mas, cara, 40, 60 pontos, tava mais. Precisa dar muita coisa errada para você conseguir tirar. No caso do Diogo, nem deu tanta coisa errada. Ele está muito bem e o Gonzalez caiu. Sim. Né? Teve a desclassificação também, aquela corrida foi muito, muito importante ali para a matemática. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando o jogo deixa de ser você precisar arrebentar e o seu adversário ter muitos problemas, cara, isso facilita bastante você ter que... Obviamente que essa receita vale para os dois. O Gonzalez também pode ter uma corrida ruim, se ele for o quinto e o outro o sétimo, ele está abrindo. Só que como o Diogo é o perseguidor, eu acho que essa é uma situação favorável a quem está caçando do que quem está sendo caça, entendeu? Isso aí, minha gente. Agora vamos falar de MotoGP, a classe rainha, que também teve um fim de semana atípico, sem Marc Marques, Jorge Martin ainda afastado, Bezzecchi tomando punição de dupla volta longa, e com isso, Fábio Quartararo na pole position, Marco Bezzecchi vencendo na corrida sprint e Raul Fernandes vencendo a corrida principal, a primeira vitória da Trackhouse na MotoGP, a primeira vitória do Raul Fernandes na MotoGP. Fausto, dava para imaginar no começo do fim de semana que o Raul Fernandes podia ser o grande vencedor da etapa? Eu acho que sim, porque depois que saiu a punição para o Bezzecchi e a gente vendo o que estão andando as Aprilhas e o Marc Marques não estava, é o ausente presente, né? Eu fiquei pensando, né, conversando com amigos, pô, imagina o Marc Marques na beira da piscina com a namorada, vendo os caras lá, pô, de calor danado, vento, frio, vai, eu tô aqui curtindo, né? Porque a posição do Jorge Martin é diferente. Ele tá na beira da piscina, mas tá roendo unha, porque eu tinha que estar lá, claro. Minha moto tá andando, né? Se eu não tivesse aprontado aquelas confusões todas, eu estaria lá e estaria brigando pelo título, né? O Jorge Martin poderia estar brigando pelo título, porque a moto avançou muito. Então, eu achei, desde que saiu a punição de 2 voltas para o Bezzecchi, que no GP completo ele tinha uma grande chance de não vencer. E sendo assim, e com essa fase da Aprilia, quem é que está andando bem? Raul Fernandes. Né? E o Ai Ogura só não andou bem porque teve um escafoide na mão direita, o Theo sabe, é tudo, né? É freio, é acelerador, força demais. Então,
o Ogura não estava bem, né? E o Salvadori não dá para contar, porque é piloto de teste e não tem o nível que tem o Paul Espargaró, que foi muito bem, fez top 10, pontuou na sprint. Então, eu achava que o Raul Fernandes tinha uma grande chance de ganhar o GP e ganhou mesmo. Foi uma pole heróica do Quartararo, né, que anda sempre muito bem. A Yamaha já venceu várias vezes nessa pista, é uma pista que favorece a agilidade, mas no momento que a Aprilia está encostando na Ducati, eu acho que o Raul Fernandes tinha chance de ganhar, e ganhou mesmo, foi o 7º vencedor, vitória inédita da Trackhouse, vitória 300 da Aprilia em mundiais, né, porque eles têm uma grande... eles têm 6 vitórias na MotoGP, mas na fase dos tempos, nas classes menores, 250 e 125, só dava a Aprilia, né? E quem estava lá? Quem era o engenheiro quando a Aprilia ganhava tudo? Aquelas patas negras? Didi da linha, estava lá na Aprilia. Então, eu achava que o Raul Fernandes tinha chance de vencer. A equipe tem o David Brivio, que é um fenômeno, né? Que se não acertou na Fórmula 1, porque talvez não tenha tido estrutura, venceu com Rossi, venceu com Mir, venceu com Rins, venceu com Vinhales, venceu agora com o Raul Fernandes, é um tremendo vencedor, organizador de equipes, então foi um resultado fantástico para a equipe e um resultado que mostra que a Aprilia superou a KTM e está no calcanhar da Ducati, e com a ausência do Marques, que provavelmente não vai estar em nenhum GP e muito provavelmente também não vai estar no teste, o que eles vão fazer? Acho que eles vão voltar para muita coisa de 24 em 26. Inclusive o Didier Antônio, que foi o solitário representante da Ducati, cercado de Aprilias, né? Ele está usando componentes da moto 24. 25 é muito boa, tudo bem, mas você trocou também componentes, assim como fez o Bagnaia, que mais uma vez fez uma corrida melancólica na sprint. A equipe oficial Ducati foi penúltima e última, né, com o Pirro, que é piloto de teste e tal, mas o Bagnaia tomou 30 segundos em 13 voltas, tomou meio minuto em 13 voltas, e no domingo falou que prefere cair do que chegar em penúltimo, porque ia chegar em penúltimo de novo, né? E depois ele disse assim, e se o Mark estivesse aqui, ele provavelmente teria ido ao pódio. Então, o momento do Bagnaia, assim como o momento do Gonzalez, é de chamar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, uma junta médica, um pai de santo, para ver se consegue equilibrar a cabeça, porque a cabeça comanda a máquina. Opa. O Theo sabe disso, a confiança é tudo. Gente, o Bagnaia não dá nem para chamar mais, né, de um momento melancólico, porque não tem mais explicação do que está acontecendo, né? O que rolou no Japão foi completamente um ponto fora da curva, né, Theo? É bem esquisito, assim, né? Porque não dá pra culpar a moto, porque você tem o companheiro de equipe dele, o Marques, foi campeão mundial não sei quantas etapas na frente. Sim. E também, mas é complicado, porque, pô, você vê o Bagnaia, que é um cara que ano passado ganhou 10 corridas, era, pra mim, um cara que com certeza ia disputar pelo campeonato ali frente a frente com o Mark Marques em todas as corridas, e tá nessa situação é realmente muito difícil, e com certeza a cabeça dele deve estar uma loucura, né? Você chegar em penúltimo numa Ducati oficial, sendo que ano passado você tava ali disputando pelo campeonato e você nem sabe o porquê, né? Porque ele fala, eu não sei o que tá acontecendo, é complicado. Felipe, para coroar, são 2 etapas zeradas do Pecco e ele perdeu o 3º lugar pro Bezzecchi. Agora o Bezzecchi tem 282 contra 274. Não, é um campeonato constrangedor, né? E eu acho que o Bagnaia, nesse momento, é aquele caso de discussão, porque existe esse fator, assim, invisível, que é a confiança, isso em qualquer esporte. Né? Tênis, pega o tenista, né? A diferença que faz dentro de um mesmo jogo. Eu acho o tênis, desse sentido, um esporte incomparável, né? Porque o cara tem uma boa fase e uma má fase dentro de um mesmo set, né? O cara faz 4-1, de repente o outro começa a vir e você começa a se afundar. E mesmo o futebol, pega jogador de ataque, centroavante, o cara fica 10 jogos sem fazer gol, o cara é terrível. O cara começa 1, 2, 3, o cara sai fazendo gol. Essa coisa da confiança, o impacto da confiança é um negócio que é pra mim, poucas coisas são mais fascinantes no esporte do que isso, que é esse fator invisível, né? Que não é técnico, não é tático, Cara, o Bagnaia vale um estudo médico, assim, psicológico, psiquiátrico, comportamental. Assim, comportamental, assim, o que acontece esse ano, pra mim, não tem nenhuma quase explicação esportiva. Porque se fosse assim, ele está perdendo do Marques feio. Ok. O começo do campeonato, que a gente criticava, mas o Alex Marques
Ué, pode ser um fator o Alex Marques. A gente ia falar, pô, Banhaia, não ficou legal. Mas o que virou agora, de andar em 18º. Sim, da gente brincar que ele caiu pra evitar o constrangimento, sabe? Você tá em 15º, deixa eu cair aqui, que não... Deixou de ser uma coisa pra gente tratar aqui no debate como algo constrangedor e falar, cara, é realmente algo sério, assim. Não cabe nem mais a piada, eu acho. Piada Pois que é, eu e quero o dizer, Didiano uma. Antônio, com a mesma moto, saiu de P10 para P2. Porque Com eu a acho, mesma moto. porque eu acho que é essa questão, né, Fausto? Satélite. O Theo citou o Mark, né, ganhar tão fácil, mas se você pega todo esse ecossistema de Ducati, pô, todo mundo teve brilhareco, entendeu? Porque se dissesse assim, não, ele tá muito irregular, mas ganhou duas, ficou em 8º. Não, ele nunca foi nada. Assim, ele nunca foi um protagonista. Tá bom, é o que você falou, Japão e tudo mais. Ele nunca foi nada, assim, sabe? Ele ganhou duas, né? Ganhou no Japão e ganhou nos Estados Unidos, né? O Japão se mostra a exceção. No Japão por mérito próprio. É isso. Por mérito próprio. Cara, ele não teve... Se você pegar todo o guarda-chuva da Ducati e fizer ali uma prateleira, ele vai estar o quê? Em penúltimo? Não matematicamente eu tô falando, sabe? Eu tô falando de Balanço do ano consistência, mesmo. balanço do ano. Possivelmente o último, na verdade. Entendeu? Então não tem essa coisa do, nossa, perdeu do Mark e foi surpreendido pelo Alex, ficou chato, não era legal. Não. Você pega qualquer cara da Ducati, o cara tá tendo mais explosão do que ele. É realmente algo sério, assim, impressionante, cara. É impressionante. Ô, Fausto, você mencionou a questão, né, a possibilidade do Marques sequer participar do teste de pós-temporada em Valência. Existe hoje um alerta real ligado na Ducati de que a Aprilia pode ser uma dor de cabeça no ano que vem? Porque o crescimento nesse segundo semestre é notável. A gente tá vendo o Bezzecchi como um piloto que está andando lá na frente. Ontem é que ele teve uma punição de dupla volta longa, mas internamente a gente questionava, será que ainda dá para ele reverter e vencer essa corrida? Então será que a Aprilia vai ser um fator importante pro ano que vem? Eu acho que a Aprilia vai... É o que o Rivola disse depois da corrida. Nós vamos brigar pelo título mundial em 2026. Ele disse isso, com todas as letras. E assim, qual vai ser o principal problema? Porque a Ducati já venceu. Em 2025, na MotoGP e na Moto3, acabou, né? Para fechar, quem vence, vence. Né? A Aldegger venceu. A Costa ainda viu outro novato vencer, né? Mas ele tem uma moto menos equilibrada. Porém, ele não quer saber. Ele vai lá, agarra, freia lá dentro, faz o que possível e impossível para vencer e ainda não venceu. E está cada vez mais obcecado por vencer. Então, acho que o campeonato já acabou. Eu acho que a Aprilia, o Savadori, apesar de não ser rápido, é um excelente desenvolvedor, a moto mostra isso, né? O Bezzecchi tem dado sinalizações também de evolução da moto, mas a Ducati oficial vai ter quem para desenvolver a moto? Provavelmente o Marques não estiver em Valência. Tudo bem que a gente não vai ter Sepang no ano que vem e tudo mais, mas em Valência, quem vai dizer se está no caminho certo ou não? Banhaia? Não vai ser, né? Não vai ser o Banhaia. Acho que na ausência do Marques e o Banhaia nessa fase para baixo, quem poderia ter experiência suficiente para falar alguma coisa? Didiano Antônio e Alex Marques. O Alex Marques tomou 2 tombos no Q2, explodiu a moto e foi lá e correu, não abalou, tem uma experiência razoável com a moto. O Morbidelli também tem uma experiência razoável, mas não está fazendo uma temporada boa. Para mim, é a última Ducati, é a do Morbidelli, né? Então, quem pode... Não vai ser o Aldegger que vai dar um desenvolvimento para eles, né? E o Dani Pedrosa falou uma coisa essa semana, falou assim, o Marques não está, não sei quanta falta vai fazer, porque ele quer a moto de um jeito que ele pilota, do jeito que ele pilota agressivamente. Então, a Ducati, especialmente na fase Lorenzo Dovizioso, ela é uma moto muito amistosa, com a qual vários pilotos podem se sobressair, com diversos estilos, né? Um estilo como o do Dovizioso e do Lorenzo suave, um estilo forte como o do Martin, um estilo como o do Zarco, enquanto esteve lá, que também é suave. Então, quem vai capitanear esse desenvolvimento vai ser a turma ou a única GP25 que vai estar ali é a do Didiano Antônio, que está enxertada com 24 também, e a do Alex Marques, que é totalmente 24. Então, nesse caminho, eu acho que eles vão fazer uma moto muito próxima da 24 para 26, e a ausência do Marques talvez não seja tão sentida, porque ele vai pilotar qualquer coisa. Do jeito que a moto chegar, ele se recuperando, o que a gente espera que aconteça, né? Ele vai pilotar do jeito dele, de qualquer maneira. Então,
Mas a Aprilia tem ali, não tem um grande desenvolvedor de moto, que é o Salvadori, não deveria ter deixado o Alex Espargaró escapar, mas escapou por quê? Pelo fator financeiro, mas de toda forma a moto está avançando rápido, e como você vai poder mudar muito pouco no ano que vem, eu acho que a Ducati vai voltar para o 24 e a Aprilia vai ficar em 25, que a moto está muito boa. Será, Theo, que a gente pode ter o Bezzecchi sendo um fator importante no campeonato? Eu acho que, com certeza, o Bezzecchi tá assustador, eu acho, o Bezzecchi esse final de temporada. Ele tá muito, muito rápido. E também, falando um pouco, né, do que vai vir pro ano que vem, a gente tem que lembrar que a Aprilia tem um dos melhores, acho que uma das melhores lineups para a equipe que pode ter. Você tem o Bezzecchi, que tá numa fase sensacional, sempre foi um piloto muito bom, e tem o Jorge Martin, que apesar desse ano ter sido muito ruim, né, vários tombos, várias quedas, ele com certeza é um cara que ano que vem, saudável, vai estar muito disposto a brigar pela primeira posição. Então a Ducati tem que sim ficar de olho na Aprilia, que principalmente esse final de ano agora eles estão muito, muito fortes, e com certeza para ano que vem eles vão vir aí para disputar pelo campeonato. Felipe, a gente volta a ter uma era das italianas, né? O pessoal, o Fausto queria fazer um comentário? Não, só complementando o que o Theo disse, o Bezzecchi tomou mais de 6 segundos nas 2 voltas longas e chegou a 3. Né? Então, se fosse uma só, ele ia vencer. Né? Ele ia vencer. Não venceu porque tomou 2 voltas. Então, a gente continua numa era das italianas, mas diferentemente dos últimos anos, que era uma italiana, agora potencialmente são 2 disputando o título, o que dá um gás a mais para a temporada de 2026. Todo mundo tava meio que, último ano do regulamento, Marques vai ganhar fácil, agora tem um caldinho pro ano que vem. Sem dúvida. Eu acho que esse fim da Aprilia é muito, muito interessante. O Bezzecchi tá grandão e o Jorge Martin tá no modo vingança, né? Assim, contra tudo e contra todos, inclusive ele mesmo, né? Porque sim, ele teve as quedas, eu acho que ele foi muito mal em algumas posturas fora de aquele momento do imbróglio jurídico. E até acho que essa ascensão no Bezzecchi deixa a coisa mais constrangedora, né? Porque ele queria alegar que a moto era ruim, que não sei o que, amigão. Acho que você não entendeu, cara. Acho que você não entendeu onde tá o problema. Então eu acho que pro ano que vem, eu também acho que o fato do Marques ter ganhado com antecedência e tá lesionado vai fazer com que a gente acabe o campeonato com essa sensação de acho que daria. Mas também acho que se o Marques estivesse precisando, ia continuar nessa tônica dele ganhar. A questão no começo do campeonato, ele ganhava, o Alex Marques ia lá pra frente, o próprio Bagnaia tava ali circulando e as outras Ducati. O resto era uma ali, uma aqui, vitória da Honda com chuva, uma corrida maluca. Condições normais não tinha. E o que eu acho que está sendo interessante é que não está tendo uma rotação grande de quem está se intrometendo. O Bezzecchi está sempre lá. O Bezzecchi virou... o Bezzecchi. Ele é o man of the match da segunda metade. Assim, se a gente fizesse uma votação, quem é o cara da segunda metade? Ok, o Marques foi campeão na segunda metade e tal. Mas o Bezzecchi está impressionante. E eu acho que ele carrega... A gente estava falando da confiança, né, do mental individual. Numa corporação, num trabalho coletivo, ganhar ou estar na frente, muda a vida de... Assim, muda imagina o box da Aprilia chegando pra pista, sabendo, cara, a gente tá sempre no pódio e dá pra brigar por vitória. Isso causa um impacto coletivo, assim, e eu acho que se a Aprilia acaba o ano nessa toada, ela vira o taxímetro pra 26, todo mundo nessa. Sim. Eu acho importante, muito importante. Fausto, para fechar nosso papo de MotoGP, Malásia esse fim de semana é uma pista que todo mundo conhece, teste de pré-temporada é feito lá, mas o que esperar esse fim de semana? Será que a gente vai ver a Aprilia mais uma vez forte e como que a Ducati se comporta nessa situação atual sem o Marque? Pois quem ganhou no ano passado? Bagnaia, né? Foi o Bagnaia que venceu. Mas é uma pista difícil, né? Porque tem aquele V, a reta, a última curva e reta de chegada. É uma pista complicada, largura 16 metros. É uma pista, para mim, é muito sinistra, né? Porque acontecimentos negativos aconteceram lá. Né? Aconteceu aquele incidente entre o Rossi e o Marques, né? Que é o ano que não terminou, 2015. Parece que vai sair um documentário sobre aquilo, que eu acho que não tem que sair para
desenvolver ainda mais essa discussão, e foi onde nós perdemos o Marco Simoncelli, né? Então, é uma pista que, para mim, tem maus fluidos. Porém, é uma pista que muito boa, largura 16 metros, tem uma reta de 920 metros, 10 direitas, 5 esquerdas, e a pior curva é o último cotovelo, que é um cotovelo de segunda marcha, que você vem de punho, vira ali e acelera tudo para chegar na bandeirada. É uma pista onde o Alex Barros brilhou, é uma pista que tem, pelo lado positivo, grandes atuações do nosso Alexandre Barros, especialmente em 2002. Acho que as Aprilias vão chegar junto, porque as Aprilias... Assim, a KTM tem muito motor, né? Então, nessas duas retas, eles vão se sobressair, né? Tem mais motor até do que a Aprilia anda junto. Se a gente vê ontem, as melhores marcas foram da KTM. Só que a moto é muito desequilibrada, gasta muito pneu e tudo mais, mas eu acho que o Acosta vai chegar lá, vai empurrar todo mundo no cotovelo para fora para tentar vencer, já que ele viu 2 novatos vencerem, e ele tem agora 3 últimas oportunidades para fechar o segundo ano com uma vitória. Não acredito que ele possa ir além disso, mas a meta é essa, e seria muito bom para a KTM vencer. Eles não vencem desde que o Miguel Oliveira saiu de lá, que foi também uma negociação mal conduzida, né? Esperamos que a KTM possa vir forte também. Mas os favoritos são Ducati e Aprilia. Acho que, sem dúvida, esperando uma recuperação, ainda que improvável, do Pecco Bagnaia nessa próxima prova. Vai ser demais. E só para a gente fechar sobre ela, a corrida sprint são horários ingratos, bicho. A corrida sprint é 4 horas da manhã de sábado, a Moto 3, 1 da manhã, a Moto 2, que para nós é a categoria principal, às 2h15, e a MotoGP, novamente, às 4 horas de domingo. Então, vai ser um fim de semana para insones, mas não dá para pegar no sono, especialmente na Moto 2, do jeito que o campeonato está, com o Moreira acelerando tudo a 2 pontos do líder. O horário desse fim de semana é realmente bem grato, mas o Fausto citou, e só para curiosidade de quem está assistindo, o incidente Rossi Marques em 2015 completa 10 anos no sábado. Então, durante o fim de semana, a gente vai ter o aniversário de uma das grandes polêmicas da história da MotoGP recente. Mas agora, para fechar o nosso papo da Austrália, vamos falar de Moto 3, porque tivemos mais uma vitória de José Antônio Rueda, que já é campeão, terceira vitória dele em 5 etapas, 5 pódios consecutivos, e dessa vez tivemos o Joe Kelso na segunda posição, então um piloto da casa, e Álvaro Carpi completando o pódio, Fausto. Mais uma vitória do espanhol, mas pelo menos o australiano que está brigando ali na frente foi pro pódio em casa. Merecia a vitória, né? O Kelso, o Rueda já venceu 10 esse ano, 10, e tem 11 vitórias, 10 esse ano. Então, campeão já consagrado e tudo mais, mas ele não aliviou, né? Mas o Kelso também não aliviou, ficou na cola dele o tempo todo, só desistiu na última volta. E foi espetacular para os australianos, o Kelso liderou a prova, foi muito bem, né? O Asios também venceu, então o Miller fez primeira fila, que não fazia há anos. Então, para os australianos, tivemos um público pequeno em relação a outros públicos, porque lá é longe, né? Tem que pegar 1h30 de Melbourne, mas o vento e o frio desestimulam, né? Você na televisão acaba tendo uma visão mais completa das competições. Porém, quem foi a Phillip Island, quem pegou lá o relento aqui da ventania e tal, não se arrependeu, especialmente os locais, porque os australianos andaram forte e, se não fizeram pódio na MotoGP, tiveram uma vitória na Moto 2 e tiveram uma brilhante segunda colocação do Kelso na Moto 3. Parabéns para ele, parabéns para o Rueda, que está em grande fase, está deixando a categoria, vai subir para a Moto 2 no ano que vem. Até o Moto 3 é uma coisa caótica, né? Porque a gente vê disputa ali, você chega na última volta, tem 15 brigando pela vitória. Como que é dar conta de uma situação dessa? E principalmente em Phillip Island, né, que é uma pista que sempre traz coisas muito boas, é uma pista muito de alta, e para Moto 3, quanto mais de alta, geralmente mais vai ter gente disputando ali pela primeira posição, justamente por conta do vácuo e tudo, e principalmente com o vento. O vácuo ele é um fator ali que é crucial na corrida. Então, eu acho que isso que torna também a Moto 3 muito interessante, que é uma corrida que, você, geralmente até a galera costuma falar que vai assistir a MotoGP ao vivo, que a Moto 3 é a mais legal de todas, porque é ultrapassagem o tempo inteiro, é disputa o tempo inteiro, e você ter essa dominância
de alguns pilotos ali na frente na Moto3 é algo que também prova que a estratégia conta muito e quem é o mais rápido também conta muito, apesar de ter todos esses fatores, acaba que quem é o melhor costuma ganhar mais, né? Para fechar o nosso bloco, eu vou liberar o Felipe na sequência, que eu sei que ele tem muitos compromissos ainda. A gente tem MotoGP chegando no Brasil daqui a poucos meses, em março. Você já andou bastante em Goiânia, você conhece Goiânia. Como é que você acha que vai ser o comportamento das motos das 3 classes aqui no GP do Brasil? É interessante, né? Porque depois da reforma, a pista não mudou muito, acho que só aumentou um pouquinho a quilometragem, né? Eles fizeram um S ali um pouco maior, pelo que eu vi. Mas eu acho que vai ser bem interessante porque é uma pista bem diferente. Você tem desde aquela primeira curva, acho que vai ser a curva mais animal de todas. Eles vão ver ali a 300 e vários, vão entrar 100 e vários. Porque geralmente ali a gente faz de quarta marcha ali de 1000, né? Então eles vão entrar muito rápido ali naquela primeira curva. E depois ali no miolo você tem um S bem travado, que é um S que também é uma frenagem bem difícil, você vem freando um pouco deitado, então eu acho que vai ser bem, bem interessante e aquela reta ali com certeza vai contar bastante, vão ter bastante ultrapassagens e lá, geralmente em Goiânia você precisa ser um pouco agressivo para ultrapassar, porque não tem frenagens muito fortes, né? Tem mais a do S e da última curva, então acho que a galera vai precisar ser um pouco arrojada ali para ultrapassar, mas vai ser bem, bem interessante. Eu tô curioso e claro que a gente vai ficar na expectativa para março do ano que vem. Galera, a gente vai continuar aqui no podcast, vai falar de Mundial de Superbike, a gente vai falar de Moto MotoGP, mas vou liberar Felipe Mota, tá com a agenda cheia nessa segunda-feira, mas muito obrigado por estar aqui de novo com a gente. Valeu, pessoal. Theo, foi um prazer estar contigo aqui. Fausto! Abraço, boa semana. Nos vemos. Os seus vales nights com as motos. Tchau, Fausto. Tchau, pessoal. Valeu, um abraço. Agora a gente vai continuar falando de motociclismo de pista, mas trocando a Austrália pela Espanha, porque nesse fim de semana tivemos a grande final do Mundial de Superbike lá em Jerez de la Frontera. Como já era de se esperar, Toprak Razgatlioglu é o campeão. Mais uma final polêmica, Fausto. Teve contato com o Bulega vaiado no pódio por causa disso, né? O Toprak abandonou a disputa da Superpole. E com isso, um campeonato que a gente falava que o Toprak estava com as 2 mãos na taça, terminou relativamente apertado. O turco, 616 pontos contra 603 do Bulega. Pois é, uma final em Jerez, lotada, né? Muita gente. Acho que se o Toprak fosse espanhol, o Bulega não saía de lá. Porque a situação foi um pouco no limite, né? Tanto que ele foi punido, né? O Toprak foi elegante e tal, mas foi uma manobra de alto risco. O Bulega falou que não, eu sempre faço isso, foi erro meu e tal. Sempre faço isso, piora as coisas, né? Mas ele precisava de tripla vitória, conseguiu a tripla vitória, mas na corrida da Superpole aconteceu essa manobra na primeira volta, na curva 5, que é aquela descida para a curva Dani Pedrosa, que era a curva 6, né, que é o ponto mais rápido, e ele botou por dentro ali. E a Ducati, assim como na MotoGP, tem um motorzão muito bom. Então, talvez ele não precisasse arriscar tanto ali. Se ele saísse dali junto e pegasse o vácuo na descida, ele provavelmente teria uma aproximação melhor para fazer a 6. Mas não foi assim que ele agiu e acabou derrubando o Toprak. O Toprak ficou muito chateado, né? E não é para menos, né? Decidindo o campeonato. Ele já tinha ficado chateado com a atuação do Iannone na corrida anterior, né? Onde o Iannone, mesmo com volta atrás, ficou segurando ele o tempo todo. Ele falou que estava brigando com um esquadrão italiano, né? E houve muitas... Não, o Bulega falou que... bicho, invadiram a minha rede social, a da minha namorada, a da minha mãe, do meu pai, do meu avô. Porra, mas tomaram conta lá dos turcos, né? Que também são muito sangue quente, mas na corrida 2, ainda assim, o Toprak tinha uma vantagem e a utilizou para fazer uma prova consciente e vencer o campeonato. Foi uma final que não precisava ter sido desse jeito. Lembrei daquela situação do Dominique Agerter com o Jorge Torres na Moto E. Lembra que ele deu o único jeito dele ganhar era passar o Torres. Aí, né, acho que foi lá. Aí ele deu uma no Torres, pum, e passou, jogou o Torres no chão. Aí o Torres ficou chorando, era espanhol, mudaram. Acontece, né? Dava uma penalização de 3 segundos e tal, mas acabaram tirando
a vitória e o título do Agerter e deram para o Jordi Torres, né? Então, são competições, acontece esse tipo de coisa, o Theo sabe muito bem disso, né? Às vezes uma manobra excessivamente agressiva, que eu acho que foi o caso, não foi para derrubar, assim como eu acho que foi o caso, voltando a 2015, do Rossi, não foi para derrubar, mas foi para tirar da pista, foi para tirar da linha rápida. Acho que o Bulega tentou tirar o Toprak da linha rápida numa curva, né? Então, isso acabou gerando toda essa controvérsia que vai continuar ad eterno, né? Porque o Toprak deixa o campeonato como tricampeão, resultados espetaculares, recordista. O Jonathan Ray também anunciou a aposentadoria, 6 vezes campeão, super consagrado, mas o Toprak está indo para a MotoGP e foi oferecido ao Bulega, que de início recusou a possibilidade de pilotar a moto do Mark Marques na Malásia, porque a turma pega um Didi da linha. Pior do que o Pirro, ele não vai chegar. Só que ele falou assim, eu não quero ser lento. Aí não tem como, porque ele não vai ter tempo de treinar. Vai ter que ir para o outro lado do mundo, né? Já vai ter que fazer Q1, já vai ter que fazer treino que define Q1, Q2 na sexta-feira, com 40 minutos de treino, com uma moto completamente diferente. Dificilmente ele vai chegar no Q2, né? Mas era uma oportunidade. Não sei se ele vai reconsiderar agora, né, que as coisas já vão se acalmar ao longo dessa semana, mas não acredito que ele apareça. Acho que o Pirro vai continuar sendo o substituto do Mark Marques na Malásia. De toda forma, parabéns para a BMW, que conseguiu 2 títulos seguidos. O Theo é piloto da BMW. Parabéns ao Toprak, que tem 3 títulos, 1 de Yamaha, 2 de BMW. Parabéns para a Yamaha, que foi campeã na Super Sport. E uma vitória, não sei se eu posso falar logo direto das 3 classes. Não, fala aí, Gui, como é que você quer que a gente... Vamos trazer os resultados. Então, antes eu só quero um comentário do Theo sobre o Mundial de Superbike. Então, eu queria que você analisasse como que o Toprak chega na MotoGP. Agora, vindo de um título que, tudo bem, a diferença para o Bulega, no fim das contas, foi pequena, mas uma temporada dominante, que ele vence 21 de 36 provas disputadas. Eu acho que vai ser muito interessante, porque para mim o Toprak é daquele tipo de piloto, muito parecido com o Mark Marques, que qualquer coisa que ele andar, ele vai muito bem. Então, eu acho que ele tem um talento sensacional, e ele provou pra gente durante todos esses anos aí. Então, eu acho que não dá pra tirar o Toprak da briga da MotoGP. Lógico que a gente sabe que o MotoGP é um protótipo, é um bicho completamente diferente do Mundial de Superbike, né? Mas eu acho que como o Toprak tem essa característica de se adaptar muito rápido, né? Ele ganhou título na Yamaha, ganhou título na BMW, então isso prova que ele tem uma adaptação muito rápida, que ele é um piloto muito rápido. E apesar de ele ter ficado perto do Bulega no campeonato, né? Mas ele teve a dominância, mas também não dá pra tirar nada do mérito do Bulega, que é um piloto muito rápido, e ele vem provando que ele também merece ter o lugar dele ali no topo também. Então eu acho que vai ser muito interessante. 2 rookies completamente diferentes, né, na MotoGP. Vai ter o Toprak e o Diogo, que veio da Moto2, então acho que vai ser bem interessante. Agora vamos falar das outras classes. No Mundial de Super Sport já chegamos com um campeão definido, né? Stefano Manzi já havia levado o título semana passada no Estoril, venceu uma das corridas, Raume Maziar levou a outra, então já estava definido na Super Sport. Super Sport 300, em que temos os nossos representantes brasileiros, Beñat Fernandes venceu a primeira corrida e levou o título. Fim de semana um pouco mais complicado para os brasileiros. Turquinho foi 10º na primeira corrida, 7º na segunda. Kevin Fontainha não participou da primeira prova e abandonou na segunda. Então, no final das contas, Beñat Fernandes campeão com 231 pontos contra 213 do Carter Thompson e 203 do Davi Salvador. Turquinho, 8º com 139 pontos e o Kevin Fontainha, 18º com 32. E para fechar no Mundial Feminino, Maria Herrera venceu a corrida 1 e levou o título numa briga apertadíssima. Ela terminou com 245 pontos contra 240 da Beatriz Nela. A Beatriz Nela foi P3 e P2, enquanto a Herrera P1 e P6. E isso aí deu uma equilibrada na pontuação, Fausto. Tivemos aí títulos interessantes esse fim de semana. Muito interessantes e com muitas curiosidades, né? Assim, a vitória do Beñat Fernandes na Super Sport 300, né, equivalente à Moto 3, foi surpreendente em tudo e por tudo, porque foi com uma moto chinesa, a Cove, que chegou com uma equipe oficial com pilotos chineses, não deu certo. Aí eles pegaram pilotos espanhóis, deu um pouco mais certo. Mas aí eles desanimaram, né?
né? E se retiraram. E aí o espólio da Cove foi comprado por uma equipe irlandesa, né? Heritage, uma equipe irlandesa que colocou o Bernard Fernandes, de 17 anos, novato, para pilotar essa moto. Aí, pô, não vai dar nada, né? A moto tipo Hayate, né? O espólio da Kawasaki, que ficou com a Hayate e tal. Então, só que o Bernard Fernandes botou a moto para andar. A moto é muito monobraço, né? A moto é muito diferente. E eu achei muito bacana uma vitória, a primeira vitória de um fabricante chinês, que certamente vai estimulá-los a participar. Eles já participam na Sport Bike, no BSB, no britânico do Superbike, que é a categoria que vai suceder a Super Sport 300, que acabou ontem. A Super Sport 300 acabou. Não vai ter mais em 2026. Não se sabe exatamente o que vem por aí. Acho que vem um motor bicilindro, potência em torno de 100 HP, com cilindradas diferentes, assim como é a Super Sport. Então a R7, que compete no Mundial Feminino, está na briga. A própria CF Moto, que também compete no BSB, nessa classe Sport Bike, eles estão na briga também. Então vai ser muito interessante, mas essa despedida com uma marca chinesa vencendo, bem, piloto espanhol, mas é um piloto espanhol de 17 anos que nunca tinha competido no Mundial. Então foi um resultado muito bom para o esporte, quanto maior a diversidade, né? Saindo da Europa, né? Saindo da Ásia, indo para outros países, quanto mais gente tiver aí, equipamentos competitivos estiverem na pista, melhor para o espetáculo. E sobre o Mundial Feminino, a Maria Herrera, que no ano passado perdeu para Ana Carrasco, né? É uma pilota, Queen of Wheelies, né? Porque ela adora empinar, né? Ela anda muito bem. Ela ganhou 3 etapas do SEV, que hoje é o Júnior GP, que era campeonato espanhol, virou campeonato europeu e virou campeonato mundial júnior, pela potência, pelo porte das competições que hoje se situam na Espanha. E ela ganhou 3 corridas, inclusive foi a primeira mulher a ganhar unissex, não era uma categoria feminina, era uma categoria unissex, assim como Ana Carrasco foi campeã na Super Sport 300 em 2018, unissex, dando pau nos barbados, né? E a Ana Carrasco, numa dessas vitórias, deixou na poeira ninguém menos que Fábio Quartararo, né? Então, tem que tirar o capacete para ela, que compete na Moto E, que é uma categoria extremamente difícil, especialmente para uma moça, para uma mulher, porque as motos são 220 quilos, né? É muito difícil, muito peculiar a pilotagem, e ela não consegue se destacar, mas está sempre lá competindo e mostra que tem uma habilidade, uma versatilidade, um talento incrível. A Beatriz Neila andou muito bem, a Sara Sanches andando muito bem, tem a Roberta, uma italiana, Roberta Schiini, também andou muito. Roberta Ponziani também andou muito bem. Esse campeonato é disputado monomarca com motos R7 e pode ser um embrião do que vai ser a Sport Bike, sucessora da Super Sport 300. Mas é um campeonato que no seu 2º ano mostrou grandes disputas, resultados fantásticos. Parabéns para a Maria Herrera, que conseguiu, enfim, o seu título mundial, que ela perdeu. Então, a Ana Carrasco é bicampeã, né, 300 e feminino, e agora a Maria Herrera, campeã mundial do WCR, o Mundial Feminino. Parabéns para ela, parabéns para a Espanha, mostrando a predominância dos pilotos espanhóis. Não sei se o Theo pensa em fazer um estágio na Espanha, mas é bom, né? É uma boa pergunta, Theo. Algum plano de talvez correr no exterior, seja a curto ou médio prazo? A gente pensa, né? Acho que falar de Espanha, sem dúvida, é um dos principais campeonatos do mundo. E lógico que a gente pensa em ir para lá, mas isso também vai depender de vários outros fatores. Então, acho que a ideia é focar mais agora no presente, né? Focar o que a gente está fazendo aqui no Brasil, mas com certeza o que a gente pensa é sempre dar lá fora. Ô, Theo, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente tem 2 representantes correndo nas categorias de acesso do Mundial de Superbike, o Turquinho e o Kevin. Você conhece, porque eles também estão no Moto 1000 GP, disputando a GP 600. A gente está vendo um ressurgimento, né, do motociclismo brasileiro lá fora. É o Diogo, o Eric bem posicionado no Mundial de MotoGP, Turquinho e o Kevin ali na Super Sport 300. Como é que você vê esse momento do Brasil se recolocando no cenário internacional? Eu acho que é um momento sensacional. Tem, como você falou, vários pilotos representando a gente ali lá fora. Eu
eu acompanho também, né, de perto mais o Turquinho e o Kevin, porque como você falou, eles andam lá no Moto 1000 e quando eu vou treinar de Supermoto também, eles geralmente estão lá treinando, então eu sou mais próximo deles e é um trabalho sensacional que vem sendo feito. São 2 pilotos muito rápidos, né? Todo mundo acho que já sabe que eles são pilotos muito, muito bons e tá cada vez mais indo mais piloto para fora. E isso é muito bom pra gente, né? Ter bastante piloto ali representando muito bem o nosso país lá nos campeonatos europeus, que antes a gente, depois da época do Barros ali, ficou meio apagado, né? Não tinha muita gente ali nos campeonatos lá fora, mas agora, como o motociclismo vem crescendo bastante aqui no Brasil, isso dá mais oportunidade de pilotos jovens irem pra fora e terem bons resultados, né? E agora a gente vai ouvir um pouquinho de Turquinho Júnior e Kevin Fontainha, que falaram sobre como foi essa última etapa do Mundial de Super Sport 300. Roda aí. Bom, pessoal, finalizamos mais uma temporada do World Superbike, uma temporada que começou bem e depois, por algum motivo ou por outro, acabou ficando mais complicada. Terminei a última corrida em 7º, não era o resultado que eu queria, a 0,8 da vitória, então sempre estava ali perto, mas faltava um pouco para estar no pódio. Então é isso, estou contente pela temporada e agora vamos trabalhar para o próximo ano. Bom, mais uma temporada finalizada aqui no World Superbike. Não foi como eu gostaria, infelizmente a gente teve uma quebra mecânica nessa segunda corrida de novo. Eu estava ali no top 15, a gente estava me sentindo muito bem, estava conseguindo fazer várias ultrapassagens. Bom, essa temporada foi uma temporada difícil, no começo a gente estava sempre pontuando ali. E, bom, agora é focar, voltar para o Brasil, tem campeonato de 600 e, bom, vamos trabalhar para o próximo ano. E esses foram Turquinho Júnior, Kevin Fontainha. E agora, minha gente, da Austrália fomos para a Espanha e da Espanha voltamos ao Brasil. Afinal, até um ano, este fim de semana, temos Moto 1000 GP, penúltima etapa da temporada 2025 em Curvelo. Mas antes da gente falar desse fim de semana, eu queria que você falasse da última etapa, Santa Cruz do Sul, porque falar que você deu um show nem começa a explicar. Super pole, recorde da pista, vitória na corrida 1, vitória na corrida 2, foi uma etapa perfeita lá no Rio Grande do Sul. Foi sensacional. Eu tava vindo para essa etapa, na verdade, com muita expectativa. Muito porque era uma pista que ninguém tinha andado, então era uma coisa inédita ali para todo mundo. E eu sabia que eu ia muito bem porque eu me preparei bastante antes dessa corrida. Acho que foi a corrida que eu mais me preparei de todas para esse campeonato, foi essa, porque eu sabia que a gente ia ter uma grande chance de disputar pela primeira posição. E porque a gente veio, né, a gente começou com a BMW em Cascavel, então a gente fez um bom resultado em Cascavel, mas a gente se preparou muito melhor para essa etapa de Santa Cruz, então eu já vim muito melhor preparado para essa etapa. E foi o que aconteceu, né? A gente fez resultados sensacionais. Isso demonstra que a equipe toda vem fazendo um trabalho sensacional e a gente vem evoluindo bastante com a moto. Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, eu antes de ir para Santa Cruz, como eu sabia que ninguém tinha andado, eu fui lá no simulador, andei ali no simulador um pouco de carro. Então eu entrei na pista já sabendo mais ou menos o que eu tinha que fazer, onde que era o traçado, né? Então isso ajudou bastante também. E agora eu acho que é aproveitar esse momento de confiança que a gente tá para levar aí para as 2 últimas etapas, que a gente ainda tá vivo na disputa do campeonato. Então essas 2 últimas etapas aí com certeza vão ser cruciais. Ô Fausto, inclusive, já que ele mencionou o campeonato, eu queria a tua opinião numa coisa. Olha só para você ter uma ideia como é que tá o top 5. Ramiro Gandola, 133 pontos, argentino. Mauro Passarino, 130 pontos, argentino. Thelmana, 113, brasileiro. Sebastião Alonso, 76, argentino. Mathieu Luciana, 61 pontos, francês. Ô Fausto, é o único brasileiro que tá batendo de frente com os gringos na classe principal do brasileiro de moto velocidade? Pois é, o que nos deixa muito satisfeitos. Parabéns pro Thelmana. Conheço o Theo desde a época em Goiânia, que ele corria na CBR 650. O Gandola é o bicampeão. O Passarino anda muito bem, acho que foi campeão na 600. Né? Então, são pilotos extremamente competitivos. O Luciano competiu no Mundial. Né? O Seba também está crescendo, mas o Theo tem 19 anos. Né? Então, tem todo um caminho a percorrer, mas para chegar nesse estágio, ele se dedicou muito, né? Faz muitos treinamentos. Eu dei um confere no perfil do Theo. Ele treina de supermoto, como ele falou. Ele começou no kart, treina de motocross, treina BMX,
Ele corre de Porsche, corre de Fusca, corre de tudo, né? Então, assim, é muito determinado, esforçado, empenhado em progredir, e você fazer várias modalidades, você praticar várias modalidades como treinamento para aquela a qual você se dedica profissionalmente, ajuda demais. A gente tem exemplos no Campeonato Mundial da MotoGP e no Campeonato Mundial de Motocross e em várias outras modalidades de pilotos que têm essa versatilidade, e isso ajuda muito no reflexo, ajuda muito no conhecimento de terreno, na estratégia de corrida e tudo mais. E, inclusive, uma coisa que eu gostei muito quando pesquisei um pouco do perfil do Theo, uma homenagem que ele fez ao Adu Celso, né, que foi o nosso primeiro vencedor de grandes prêmios, lá em 1973, há mais de 50 anos, quando ele venceu lá na Espanha, em Jarama. Então, você também cultivar, como ele falou, do Alexandre Barros, cultivar os nossos pilotos do passado, como o Roberto Botter, como o Edmar Ferreira, como o Cláudio Girotto, como vários outros que competiram no Campeonato Mundial, Danilo Andrique, o Danilo Lewis, que nos representa nos Estados Unidos. Você ter essa ideia da trajetória do motociclismo esportivo do Brasil, com o Tucano Barchi, Denilson Casarini, isso tudo te dá uma formação muito importante e um diferencial. E ele começou na Junior Cup, né? Então, o Diego andou de R3, andou de tudo que podia o Theo Mana. E, assim, acredito que na 1000 ele se sinta mais à vontade. Eu perguntei sobre ele ir para a Espanha, para aí seria talvez não de cara na 1000, mas se bem que ele pode correr o espanhol do Superbike, que tem essa categoria. Mas a estatura do Theo, para essas classes menores, é uma desvantagem, né, Theo? Então, eu queria que você, resumidamente, falasse o que você acha que são os seus pontos fortes e o que você acha que pode aperfeiçoar nessa sua caminhada em busca do Campeonato Brasileiro de Velocidade no Moto1000 GP. Se não, esperamos que seja esse ano, mas o seu potencial de chegar ao topo do pódio mais vezes passa por aperfeiçoar que situações e que você acha, e quais você acha que estão bem delineadas, que são pontos fortes para você? Boa. Eu acho que um ponto forte meu e que eu acho que principalmente em relação aos argentinos que me dá uma vantagem é que eu consigo ser muito suave andando rápido. Então, geralmente, os argentinos, você vê, eles são meio porra louca, né? Eles vão pra cima, é tudo ou nada, e é do jeito que eles andam, é do jeito que eles aprenderam, mas eu sou um pouco diferente, eu gosto de andar um pouco mais suave. Isso, em muitas ocasiões, me dá uma vantagem, como em Santa Cruz me deu na Corrida 2, eu tava andando ali um pouco mais suave no começo para guardar pneu pro final, aí eu tirei essa vantagem no final ali do Sebastião. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é um ponto muito forte meu. Mas agora, se for falar, porque o que eu acho que eu preciso melhorar, são vários pontos, né, que tem de melhora. Principalmente o oposto que eu estava falando, um pouco mais da agressividade, né? Então, principalmente você for ver ali nos campeonatos lá fora, só pegar, por exemplo, a corrida da Moto2 agora da Austrália, você vê o quão arrojados os pilotos são e eles não importam. Bom, abriu um palmo de espaço ali para eu passar, eu vou colocar a moto. Então, eu acho que ter essa agressividade em algumas situações é importante. Então, eu acho que isso dá para trabalhar também. E também a própria questão da consistência, né? Se você for ver, por exemplo, o Eric, que ele andou em Cascavel, eu tive a oportunidade de andar com ele lá em Cascavel, você vê que a diferença realmente desses pilotos de mundial pra gente aqui no Brasil é que a consistência deles é muito grande. Então, ao longo da corrida, a diferença de tempo da melhor volta deles pra volta mais lenta, assim, é meio segundo, né? Sim. Então, isso no final, se ele vai abrindo 3 décimos por volta, no final ele tem uma diferença de 7, 8 segundos na corrida. Então, acho que é trabalhar esses pontos para você ter chance de, quando você finalmente for lá para fora, para campeonatos mais disputados, você conseguir disputar de frente a frente, né, com os principais pilotos do mundo. Acho que é isso. Eu gostei muito dessa pergunta do Fausto, e eu acho que agora isso já implica também em olhar um pouco para as últimas 2 etapas. A gente tem Curvelo esse fim de semana, depois a final em Cascavel, 2 pistas, inclusive, que o Moto1000 GP já correu esse ano. Como que você se sente em relação a essas pistas? Acha que são pistas que podem ser favoráveis a você para tirar essa diferença? Afinal, a gente está falando de 4 corridas e 20 pontos só
de diferença para o Ramiro Gandola, que é o líder. Eu acho que Curvelo a gente vai sair muito bem. A gente tem o recorde de Curvelo também, o recorde é nosso, então é uma pista que eu curto bastante. E então a gente vem confiante, resultados muito bons nessas últimas corridas e eu acho que a ideia nessas últimas 2 corridas, nessas últimas 2 etapas, né, é buscar a vitória, porque o Ramiro, ele sempre vai estar ali na frente, a gente sabe que o Ramiro sempre vai estar disputando pelo primeiro, o Passarinho também, o piloto muito rápido, então a gente precisa ganhar essas corridas para a gente ter uma chance no final, e principalmente em Cascavel, que é uma pista que todo mundo anda muito perto, né? Uma pista que, comparado com o Curvelo, é uma pista mais fácil. O Curvelo é uma pista bem técnica, Cascavel é uma pista um pouco mais de alta, um pouco mais fluida. Então, ter uma final lá é bem diferente, porque como todo mundo anda muito perto, vai ser uma coisa puramente de estratégia, né? Então vai ser difícil a gente desgarrar ali, alguém desgarrar no final. Então, eu acho que a ideia é focar agora em Curvelo para ganhar as 2 corridas. E aí a gente tem uma chance para Cascavel. E ali na final, se a gente tiver uma chance, é tudo ou nada para ver se a gente consegue o título, né? Minha gente, ó, bate-papo aqui tá bom. A gente passou, chegando a 1h15. Fausto, manda uma última aí pro Theo pra gente fechar. Pois é, não, eu só queria agradecer o Theo ter lembrado do Eric Granado, que Sim. nos representa brilhantemente, e nesse caminho a gente pode falar do João Carneiro, do Gui Brito, do Kawakami, de vários pilotos que se sobressaem, e o motociclismo esportivo brasileiro crescendo cada vez mais, com mais visibilidade através da transmissão pela TV e tudo mais. E eu queria perguntar 2 coisas rapidamente para ele. Primeiro, qual é o ponto-chave para andar rápido em Curvelo, que para mim é a pista mais difícil do Brasil? Eu andei lá 2 vezes, foi bem complicado para mim, para ir para categoria idoso, andar rápido lá, bem difícil, muito, muito intrincado. E como é que ele se sente pilotando no asfalto molhado, em condições de chuva? O Curvelo conforme uma pista muito técnica e ela é uma pista estreita também, então são vários pontos que são bem estreitos, então o que Curvelo funciona bastante para mim é não forçar, porque se eu tento forçar alguma volta rápida, eu sempre acabo errando alguma coisa, e qualquer erro em Curvelo custa muito na volta, né? Uma volta de 1 minuto e 50, são quase 2 minutos de volta, então se você não erra nada, você consegue fazer uma volta muito boa. Então eu tento andar o mais suave possível lá em Curvelo para justamente minimizar todos os erros ao longo da volta. E em relação à chuva, é difícil, né? Porque na chuva depende muito da pista. Tem pista que é maravilhoso andar na chuva, por exemplo, Cascavel é sensacional, tem um grip muito bom na chuva, mas tem pista que é horrível andar na chuva, geralmente são as pistas que tem mais bump, então na chuva é sempre mais delicado, sempre mais complicado. Eu prefiro andar no seco, porque no seco você tem essa questão de sempre estar ali no limite, brigando com a moto no limite. Na chuva você tem que evitar, lógico que você tem que andar rápido, mas não andar muito no limite, porque é muito fácil cair, né? Então você tem que ter uma tocada mais suave, mas eu também curto bastante a chuva, mas se for para falar entre chuva ou seco, é seco. Gente, eu quero agradecer muito, Theo, quero agradecer a tua participação aqui hoje, fica a porta aberta aí para futuras participações aqui no podcast novo. Eu que agradeço o convite, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado Gabriel, Fausto mais uma vez, e é isso aí, muito obrigado. Fausto, mais um fechado e vamos nessa, porque essa semana tem muita coisa aí pela frente. Pois nós que agradecemos a presença do recordista de Curvelo indo para lá, na nossa briga com o Cone Sul, né? Na nossa briga multinacional. Eu acho que a presença dos pilotos estrangeiros em qualquer modalidade nos ajuda a aprender, nos leva a avançar, e isso tem que ter saudado, tem que ser saudado e não criticado, né? Quando você diz, não, o cara vem aqui ganhar troféu, levar o prêmio e tal, mas nós aprendemos, né? É muito menos difícil aprender com um estrangeiro aqui do que ir para lá, como o próprio Thelmana disse. Então, com o recordista de Curvelo indo para o reduto dele, enfrentando argentinos e enfrentando franceses. Então vamos lá, pau na máquina, Theo, boa sorte para você, boa sorte para todos nós, especialmente para o nosso Diogo Moreira lá na Malásia. Esperamos que esse campeonato chegue, se não for indefinido até Valência, definido a nosso favor antes de chegar lá. Então é isso, obrigado. Valeu, Guilherme. Obrigado também ao Felipe Mota, a todos que nos acompanharam. Boa semana para todos nós e nos vemos na pista. Aquele abraço. Acelera, Brasil!
Isso aí, minha gente. Ó, semana então tem MotoGP na Malásia, tem Moto 1000GP em Curvelo. Lembrando, Moto 1000GP você acompanha ao vivo aqui na Motorsport TV Brasil. E o podcast de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a todo mundo que acompanhou. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para não perder. Toda semana tem podcast aqui no YouTube, tem nos agregadores de áudio também. Então não esquece também de seguir a gente lá. É isso aí. A gente se vê numa próxima. Até mais.